E, por fim, né, mas não menos importante, fundamental também, é necessário, fundamental e estratégico que o gestor público municipal compreenda que é necessário capacitar os servidores. Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ela, que é coordenadora de administração federal, também é especialista em gestão pública e palestrante. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso quadro, a professora Ana Vasconcelos. Olá, Ricardo. Olá, colegas. Olá, Forsetti. Muitíssimo obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, um espaço onde já grandes mestres da administração pública já passaram. Estou muito feliz com o convite e super obrigada. Nós que agradecemos e hoje trazemos mais uma mestre aqui sobre o tema licitações públicas. Ana, é um prazer recebê-la aqui, viu? A gente está sempre garimpando aí na internet quem são as personalidades do mundo das licitações e chegamos até você. E para falar de um tema super atual aí, né, que são o quê? Os desafios aí da implementação da 14133 nos municípios. Então, vou transformar isso numa pergunta e, por favor, Ana, o espaço é seu. Super obrigada, Ricardo. Então, esse tema é um tema bastante polêmico, porque quando a gente fala da nova lei de licitações, já é um tema grandioso, e quando a gente puxa ela para falar sobre a implementação nos municípios, mais ainda pela própria estrutura de governança que nós temos hoje nos municípios. Então, assim, se nós formos parar para pensar assim, de maneira bastante rápida, né? Nós temos alguns grandes desafios em relação à nova lei nos municípios. O primeiro deles é o planejamento. Nós temos que passar por um momento, né, um cenário em que nós temos que transformar uma cultura que não é baseada no planejamento para uma cultura de compras públicas focada em alcançar melhores resultados para a administração pública, só que isso numa estrutura de município, né? E assim, nós temos uma diversidade muito grande. Quando a gente fala municípios, nós temos mais de 5.700 municípios no país, e todos eles extremamente diferentes. Só para você ter uma noção, municípios com até 20 mil habitantes, 20 mil apenas, são mais da metade dessa estrutura de 5.700. Então, isso é uma transformação muito grande quando a gente fala de licitações e contratos. E eu falo de planejamento, que o planejamento será um grande desafio, porque, como eu costumo dar muita aula para município, e vejo como os meus alunos ficam angustiados com essa implementação da nova lei, porque nós não temos no país uma cultura de planejamento. E os municípios, quando se deparam com a nova lei de licitações, a primeira coisa que eles observam é: ora, eu vou ter que sair dessa estrutura que eu tenho hoje, que é uma estrutura de governança em que eu trabalho apenas com a emergência, com aquilo que eu compro, tudo que é urgente, é o tudo para ontem, para uma cultura de planejamento de compras públicas, em que eu vou ter que começar a planejar o próximo ano, começar a fazer o meu plano de contratações anual, começar a fazer uma estrutura de planejamento com base em instrumentos de governança, como o documento de formalização da demanda, o próprio estudo técnico preliminar, o termo de referência. Então, a gente sai de um momento, né, de uma estrutura, né? Temos que sair de um universo em que tudo é urgente, tudo é emergente, eu tenho que fazer tudo para ontem, para uma cultura de planejamento. E numa estrutura municipal em que é muito aquém daquilo que se espera para a administração pública focada em resultados e compras públicas. Isso faz, quando a gente olha para os municípios e conversa com os servidores municipais, isso fica muito claro, né? Porque é aquela história, você olha lá o topo da montanha, como é que eu faço para chegar àquele topo da montanha, né? É o passo a passo, como é que eu chego nesse passo a passo? A lei de licitações, ela é muito clara nesse sentido, a nova lei, a lei 14.133, né?
a autoridade máxima do órgão, a autoridade competente, ela é a responsável por implementar estruturas de governança, implementar controles internos, implementar a gestão de risco, a gestão por competência e transformar, olhar tudo isso e olhar para dentro dos municípios, olhar para a estrutura dos municípios, é realmente transformador. E se a gente está falando de planejamento e falando de desafio para os municípios, que será uma grande, de fato, transformação, a gente precisa também falar sobre um outro grande desafio, né? Que será a implementação dessas estruturas de governança. Porque não basta, né? Eu sempre falo com os alunos, não basta simplesmente instituir uma área de compras ou instituir alguns documentos ou formalizar documentos, é bem mais do que isso. Você estruturar fazer uma construção, né, da administração pública focada em resultado e focado em governança de contratações públicas é bem mais que isso. É fundamental que os municípios repensem, olhem para suas estruturas, olhem para a nova lei de licitações, capacitem as suas equipes, tentem, no máximo possível, adequar as suas estruturas às estruturas da nova lei de licitações e, sobretudo, compreendam que é preciso planejamento. É fundamental que esse gestor público municipal, focado realmente em implementar a nova lei de licitações nos municípios, lembrando que não é qualquer momento, nós temos um prazo que é 1º de abril de 2023, e já se passaram aí mais de um ano, né, da publicação da nova lei, temos cerca de 10 meses, 11 meses para estruturarmos a lei de licitações em todos os municípios. Nós temos que pensar que esse gestor público focado nesse resultado, ele precisa olhar para o seu servidor, olhar para a estrutura do município, olhar para a sua gestão por competências, olhar para a própria capacitação que é voltada para esse servidor e, de acordo com esse planejamento, com essa estrutura que tem que ser realizada, ele realmente traçar um plano para chegarmos lá em 1º de abril de 2023 com um mínimo de estrutura e de segurança jurídica para esse servidor. Então, são muitos desafios. O primeiro, sem dúvida alguma, o planejamento. O segundo, essa estruturação desse suporte de governança municipal. E, por fim, né, mas não menos importante, fundamental também, é necessário, fundamental e estratégico que o gestor público municipal compreenda que é necessário capacitar os servidores. Pode parecer uma bobagem que eu estou falando, eu dou muita aula para servidor municipal, mas muitos gestores públicos não querem capacitar os seus servidores. Ou falam, mas não vou capacitar meu servidor no horário de trabalho, porque ele vai perder tempo. Ora, ele não está perdendo tempo, ele está ganhando tempo. E mais ainda, é preciso compreender essas estruturas, assim, como que eu vou identificar qual estrutura do meu município precisa de que curso, quais as competências, quais as habilidades que eu preciso desenvolver no meu servidor público municipal para que ele consiga se adequar a estrutura do município à nova lei de licitações. E aí sim, né, com uma capacitação estruturada, com um mínimo de estrutura de gestão, de governança pública voltada para a nova lei de licitações, voltada para as licitações públicas, aí sim eu consigo, né, de maneira estruturada, construir essa base para que o município consiga, de maneira segura, efetiva e eficiente, fazer as suas licitações de acordo com a nova lei de licitações, né, com a Lei 14.133. O que nós vemos muitas vezes é que os municípios hoje simplesmente estão operacionalizando a nova lei, mas sem planejamento, né? Sem um mínimo de estrutura de governança para fazer as famosas dispensas de licitação, que é o que todo mundo olha na nova lei com aqueles valores hoje acima de 50 e de 100 mil reais. Exatamente, professora. Vou ressaltar aqui porque você falou tão bem e às vezes passa despercebido aí, né? Da importância da
capacitação. Você deixou muito claro aí que você já ministra diversas aulas aí para servidores públicos, passando aí por diversos municípios, e de repente o gestor não se atentou aqui ao nosso bate-papo, ou de repente pulou o vídeo aí, mas eu quero aqui reforçar, professora, para que você fale, né? Poxa, eu gostei aqui do papo com a professora, onde eu encontro, está aparecendo aí as redes sociais, mas para que o gestor também possa entrar em contato aí com você, professora, como que eu faço isso? Por favor. Então, eu tenho uma rede social com quem eu me comunico com todos os meus alunos, ex-alunos, né, grandes parceiros, como a Forset, por exemplo, é o arroba Nova Lei Licitações, _ passo a passo. Eu tenho um site que é licitaçõespassoapasso.com, onde eu divulgo os meus cursos, divulgo a minha agenda, e através desses canais eu me comunico com esse público, né, e aprendo demais da conta, né? Porque quando a gente troca, quando a gente constrói essas redes, esses relacionamentos em rede, a gente está o tempo inteiro aprendendo. E aí essas minhas comunicações são feitas por essas redes sociais. Hoje mesmo eu estava no meu órgão dando um curso e coloquei lá na minha rede social. É isso aí. Professora, eu faço questão aí de frisar isso, porque realmente agora é o momento de se capacitar. Nós brasileiros temos essa péssima mania, né? Depois a gente faz, é isso de Exatamente. prorrogar, procrastinar, isso é comum aqui da nossa nação, mas não, agora é a hora realmente de afiar o machado, né? Como a gente sempre usa em sala de aula, assim, comentando sobre isso. E por que não fazer isso com a professora Ana, que talvez você que acompanha aqui, segue a Forset, ainda não conhecia a professora Ana Vasconcelos. E ela já deu uma palhinha aqui para que vocês vejam o quanto ela domina o tema, o quanto domina o tema licitações públicas. Professora, se você puder fazer aí as suas considerações finais. Bem, quero agradecer demais a conta pelo convite da Forset. Se eu puder, assim, dar um conselho para o gestor público municipal planeje, né? Planejamento é a palavra-chave para a nova lei de licitações. Então, planeje junto com os seus servidores. Chamem eles para o debate, para o diálogo, porque só assim vai ser possível implementar a nova lei de licitações dentro do prazo e construir uma cultura de governança pública baseada no planejamento, na gestão por competência, na gestão por resultado, de maneira efetiva. Agradeço demais da conta mais uma vez o convite. Obrigada, Ricardo, pelo espaço. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. Imagina, nós que agradecemos aqui, eu faço o agradecimento aqui em nome de toda a família Forset. Tenho certeza que você vai aparecer neste quadro por diversas vezes. E eu quero deixar aqui até, né, uma curiosidade aí. De repente você está aqui acompanhando o gestor público. Mas será que eu vou ter que trabalhar aí com a nova lei de licitações? A resposta, você vai ter que entrar em contato aí com a professora e bater um papo com ela. Eu só acendi o alerta aqui, né, professor? Então, eu quero só agradecer mais uma vez, em nome de toda a família Forset, e com a sua vinda aqui no nosso quadro, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Obrigada também, obrigada. Muito obrigada.